Página 35 agora, o item 3. O item 3 fala dos fusos horários no Brasil. Bom, o tema dos fusos horários já foi estudado por vocês no livro do sexto ano, né, no capítulo 3, como está apresentado aqui. Eu vou aproveitar essa imagem aqui, vou dar um zoom aqui, para vocês entenderem melhor a questão dos fusos horários. Aqui, deixa eu crescer bastante para quem está enxergando aí pelo celular. Então nós temos aqui um mapa, né, um planisfério com os fusos horários. Temos aqui no meio o meridiano de Greenwich, que é o horário zero. À direita do meridiano de Greenwich, ou seja, a leste, nós temos horas a mais. E à esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, a oeste, nós temos horas a menos. Bom, podemos ver aqui que a América do Sul, o Brasil, está à esquerda, né, a oeste do meridiano de Greenwich. Portanto, nós temos horas a menos do que a Europa lá, a Inglaterra, por onde passa o meridiano de Greenwich, ok? As linhazinhas rosa e amarela demarcam, né, uma hora, outra hora, cada mudança de cor aqui é uma hora nova. E os países aqui pintados de verdinho ou de amarelo significa aqui que tem horas inteiras, né, uma hora a mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais. Os países aqui, deixa eu aumentar bastante o zoom, que estão tracejados, a gente pode ver aqui na legenda, aqui embaixo, né, zonas com horário fracionado. Aqui tem um exemplo de um país tracejado, ó. E vou botar um outro do outro lado lá, deixa eu mexer o zoom aqui para vocês verem. Aqui, novamente, países com achurazinha, né, tracejado, significa que tem horas fracionadas, ou seja, 1h30, 2h30, coisas desse tipo assim. Aproveitando ainda essa página, nós temos na figura 10 o mapa do Brasil com os seus respectivos fusos horários. Deixa eu crescer bem para vocês enxergarem aqui. Aí, vamos lá. Então nós temos o primeiro fuso horário do Brasil, válido para as ilhas oceânicas, que ele está 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. O segundo fuso horário do Brasil, que é esse que ocupa a maior parte do território brasileiro, está 3 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. É nesse fuso horário que nós estamos, aqui a cidade de Florianópolis e região. O terceiro fuso horário do Brasil, esse meio marronzinho, que está 4 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. E o quarto fuso horário do Brasil, então, lá num pedaço do Acre, né, da Amazônia, tem 5 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Então, para nós aqui, que estamos na região de Florianópolis, significa dizer que quem está nas ilhas oceânicas está 1 hora a mais do que nós, 1 hora à frente. Então, se agora são 7 horas da noite, aqui onde eu estou gravando esse vídeo, para eles lá já são 8. E a turma que está aqui nessa região marronzinha, para eles lá são 6 horas. E para a turma que está aqui ainda no Acre, são 5 horas. Ok? Compreendido isso? Vamos então para a próxima página. Esse é isso. Então, o horário de verão e a economia de energia. Bom, 2 expressões um pouco controversas. Algumas pessoas acreditam que existe uma economia de energia, outras acreditam que não existe uma economia de energia. Existem estudos dizendo que acontece a economia de energia e outros estudos também dizendo que não acontece a economia de energia. Então é algo controverso. Quando surgiu, de onde vem essa ideia do horário de verão? Não é algo novo. Primeira vez que ele foi adotado lá em 1916 na Alemanha, ainda no período da Primeira Guerra Mundial. O Brasil já adota desde 1931, primeira vez que foi aplicado o horário de verão no Brasil. E atualmente não estamos utilizando o horário de verão, né? Estamos aí no final de fevereiro. Como é que funcionaria então? Atualmente aí anoitece por volta das 7, 7h30. Se estivéssemos adotando o horário de verão, teríamos 1 hora à frente no nosso relógio, ou seja, o dia teria a mesma duração, né? Anoiteceria no mesmo horário do sol, mas o nosso relógio estaria marcando 1 hora à frente, ou seja, ao invés de 7, 7h30, estaria marcando 8, 8h30, alguma coisa assim. No auge do verão, no pico do verão, chega a anoitecer quase perto das 9 horas para nós que estamos aqui no sul. Isso no relógio. Do ponto de vista solar, o dia continua tendo o mesmo tempo. Mas acontece que esse avanço de 1 hora, né, nos dá a impressão de que o dia ficou mais longo. Por quê? Porque até mais tarde ainda permanece o sol brilhando. Lembre-se, até mais tarde, considerando que o nosso relógio foi adiantado em 1 hora. Mas a gente precisa entender também que ao anoitecer, aí 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 6 horas da manhã, por exemplo, atualmente, digamos que nós estejamos acordando aí para se preparar para a aula. Se estivéssemos com o horário de verão sendo adotado, 6 horas da manhã, o nosso relógio
do computador, do celular, do relógio de pulso, estaria marcando 1 hora a mais, ou seja, já seriam 7 horas e nós já estaríamos atrasados. Portanto, teríamos que acordar 1 hora antes. Ou seja, acordaríamos de verdade às 5 horas da manhã, de verdade eu digo em relação ao horário do sol, mas o nosso relógio estaria marcando 6 horas da manhã. Tem algumas pessoas que ficam desconfortáveis, então essa alteração provoca alguns desconfortos biológicos nas pessoas, né, que está sendo discutido inclusive na página seguinte, eu vou já direto para a discussão aqui. Por que acontece isso? Porque o nosso organismo ele está habituado a um número X de horas por dia, e para aquele de horas de sol por dia, e para que ele se adapte a uma nova condição de iluminação, ele precisa de algum tempo. E segundo os estudiosos, essa mudança do horário bruscamente, né, de um dia para o outro ele passa a ter 1 hora a mais, acaba provocando alguns desconfortos, né, alguns distúrbios no nosso organismo. Algumas pessoas se adaptam mais facilmente e outras têm muita dificuldade de se adaptar e acabam perdendo um pouco de horas de sono, porque é normal que a gente vá dormir daí um pouco mais tarde, porque anoitece mais tarde, então a gente se recolhe, vai jantar mais tarde, é normal que a gente acaba dormindo um pouco mais tarde. Mas precisa acordar no mesmo horário do relógio, né? E esse mesmo horário do relógio, então, acaba nos dando um período de sono um pouco menor. Bom, algumas pessoas gostam, outras não gostam. Algumas apontam dados dizendo que é benéfico para a economia de energia, outros apontam dados dizendo que não traz economia de energia, muito pelo contrário, gera mais gasto de energia, né? Então, é uma coisa controversa. Ele não é aplicado no Brasil inteiro, como vocês veem aqui na página 36. Ele é aplicado no estado do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, enfim, para o sul. Os estados mais para o norte não recebem a adoção do horário de verão. Isso acontece porque esses estados mais para o norte estão muito próximos da linha do Equador. E o verão ou o inverno para essas regiões que estão próximas da linha do Equador não tem grande diferença de duração do dia e da noite. O dia e a noite variam muito pouco entre o verão e o inverno, diferente dos estados que estão mais afastados da linha do Equador, como é o nosso caso aqui, Santa Catarina, lá no sul do Brasil. No nosso caso, vocês devem observar, já observado, que no verão os nossos dias são bastante longos. A gente anoitece aí por volta das 7h30, por exemplo, agora como eu falei, quase 8 horas. E no inverno, então, 5 e tanto da tarde já começou a anoitecer. E o amanhecer também é diferente, né? No inverno anoitece mais tarde e no verão acaba amanhecendo um pouquinho mais cedo. Então existe essa grande alteração na duração do período de sol, né, no dia, para os estados que estão mais ao sul, mais longe, mais distante da linha do Equador, ou lá no hemisfério norte, mais ao norte, né, mais lá no extremo, próximos do Círculo Polar Ártico, e para nós aqui próximos do Círculo Polar Antártico. Então a turma que vive próximo da linha do Equador não sofre grandes influências dessa mudança de estações do ano, e por isso para eles ali não tem muito sentido se utilizar um horário diferenciado para o verão em relação ao inverno. Ok? Bom, falei então aqui da página 36 e da 37, vou pular direto para 38 aqui, a gente encerra o conteúdo, ok? Pulando para a página 38 já, o tema território e cidadania. Então a questão aqui é discutir como é organizado esse território brasileiro, como é praticada essa cidadania entre a sociedade. Então a primeira coisa que o autor destaca no livro é o número de municípios do Brasil. Vocês podem se surpreender, mas existem aí aproximadamente, quando eu falo aproximadamente é porque às vezes algum município é fundido com outro, né? Unido, 2 municípios viram um, ou às vezes também, em alguns momentos aí, um município se divide e acaba virando 2 municípios. Então esses números às vezes variam um pouquinho de um momento para o outro. Mas aí vamos usar o número que tem aqui no livro, 5.570 municípios no Brasil. Olha só, 5.570 cidades. É isso que quer dizer. Bom, como é que essas 5.570 cidades se organizam? Basicamente, elas se organizam tendo como apoio a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, então, estabelece alguns princípios norteadores para a organização de um território. Aqui nós temos 2 imagens,
uma do Palácio do Planalto, né, em Brasília, e a outra do Congresso Nacional, também em Brasília. Aqueles que acompanharam aí alguns eventos políticos no final do ano agora de 2022 devem ter visto várias vezes essas imagens aqui passando pelos telejornais aí, né? Vamos para a página seguinte e discutir como funciona o sistema político brasileiro, então. Vamos ao sistema político brasileiro. Qual é a ideia? O Brasil se organiza da seguinte forma: nós somos uma república, nós temos um presidente, por exemplo, não somos uma monarquia e temos um rei, como é o caso da Inglaterra. Nós somos federalistas, ou seja, essa república é composta por vários estados diferentes, a união desses estados compõe o nosso país, e nós somos presidencialistas. O que significa isso? Significa que nós temos como chefe de Estado e chefe de governo uma pessoa que é eleita pela população, que é o presidente da República. Ele assume as funções de chefe de Estado, representando o país do ponto de vista simbólico, em reuniões internacionais de amizade entre países, por exemplo, e do ponto de vista de chefe de governo, ele realmente toma as decisões para conduzir as diferentes políticas relacionadas a diferentes áreas, por exemplo, educação, saúde, desenvolvimento, agricultura, segurança e por aí vai as diferentes áreas da gestão de um país. Então nós temos o presidente, que assume essas duas funções, uma função representativa de representar o Brasil fora do Brasil e também as funções de governante, ele toma as decisões, deveria tomar as decisões, né? Às vezes a gente tem alguma influenciação dos ministros e de alguns outros políticos envolvidos aí, e atualmente até de juízes, etc. e tal, né? Mas esse é outro papo. Vamos lá, então, do ponto de vista da organização do sistema político, república, federalista e presidencialista. Agora, como funciona dentro desse sistema a distribuição dos poderes entre os representantes da população, né, que são às vezes políticos eleitos pela população e às vezes não são eleitos pela população, são outros representantes que participam ou são indicados ou participam de algum tipo de seleção para serem colocados naquele cargo. Nós temos basicamente 3 níveis nessa estrutura de governo, que nós chamamos de executivo, legislativo e judiciário. São os 3 poderes que governam, digamos assim, o país. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O poder executivo, ele é composto, por exemplo, na esfera federal, pelo presidente da República. Ele é que executa, ele organiza, ele bola, digamos assim, os diferentes planos para a organização do país. Quando a gente fala do nível estadual e do nível municipal, a figura do executivo é representada no estado pelo governador e no município, nas cidades, pelo prefeito. Então, prefeito, governador e presidente têm funções um pouco similares, é claro que cada um atuando na sua esfera. O prefeito atua no município, o governador atua no estado e o presidente, então, no país. Cada um tem uma responsabilidade maior que a do anterior. Bom, esse é o poder executivo. O poder legislativo, por outro lado, é aquele poder responsável por fazer as leis, criar as leis, discutir as leis e também tem a função de fiscalizar o que o Poder Executivo está fazendo, acompanhar as decisões do Poder Executivo, apresentar algumas propostas para o Poder Executivo, negar algumas coisas que o Poder Executivo quer fazer, até mesmo isso. Bom, o Poder Legislativo, lá na esfera federal, lá em Brasília, né, ele é exercido em Brasília, ele é composto pelos deputados federais e pelos senadores. Então, os deputados federais que trabalham na Câmara dos Deputados, que é essa fotinho que nós temos aqui abaixo, e os senadores que trabalham no Congresso Nacional. Eles têm funções um pouco parecidas que não cabe a nós aqui separar agora, mas a função deles, de forma geral, é executar, criar as leis, fazer propostas de leis e também fiscalizar o que é feito pelo Poder Executivo. Na esfera estadual, o Poder Legislativo é exercido pelos deputados também, mas chamados deputados estaduais. E na esfera municipal, o Poder Legislativo, então, é exercido pelos vereadores.
A função dos vereadores, dos deputados estaduais ou dos deputados federais e dos senadores é parecida, atua na elaboração, na proposição de leis e também fiscalizando as ações do Poder Executivo e propondo ações ao Poder Executivo ou acompanhando esse tipo de ação. Quando a gente fala do Poder Judiciário, que é o terceiro poder, ele, diferente dos dois anteriores, onde os representantes são eleitos pela população, o Poder Judiciário não é eleito, o Poder Judiciário ele é indicado, é selecionado, algumas pessoas são indicadas para ocupar aqueles cargos. São juízes, né? De forma geral são juízes, sempre juízes ou juízes nos municípios, nos estados ou no governo federal, mas a função dele então seria, ou desses juízes, seria julgar o que está acontecendo nos demais poderes e entre a população e também, mas no ponto de vista municipal, estadual e federal. Então, de forma geral, temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes trabalham dentro de uma estrutura chamada de república, que é composta por estados e por isso uma república federativa e que é governada por um presidente, por isso presidencialista. Então, essa é a estrutura central do governo brasileiro. Vamos agora para a última página, então, e finalizar essa matéria. Então, a página 40 discute ou apresenta as eleições no Brasil. Então, as eleições no Brasil, elas acontecem de 4 em 4 anos, elas são obrigatórias, o voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos e menos de 70 anos. Para quem tem mais de 16, pode votar de forma facultativa, e para quem tem mais de 70, também pode votar de forma facultativa, ou seja, escolhe se quer ou não quer votar, não é obrigado a votar. Aqueles que não quiserem votar e tiverem entre 18 e 70 anos, precisam justificar o motivo pelo qual não quiseram participar daquela eleição dando o seu voto. Bom, nós votamos em quem? Votamos em alguns candidatos, diferentes eleições têm candidatos diferentes. Por exemplo, a última eleição que existiu, ela tinha candidatos para o cargo de presidente, para o cargo de governador, para o cargo de deputado federal, de senador e de deputado estadual. Esses deputados, ou esses candidatos a deputado, a senador, a presidente e tal, eles participam de um partido político. Como o próprio nome diz, né, um partido é uma parte de uma ideia política proposta por aquele grupo de pessoas. Então, existe um outro grupo de pessoas que tem outra ideia política, então é outra parte. Por isso a ideia do partido, né? São vários pedaços. Cada um defende uma ideia. É claro que existem alguns que têm ideias mais parecidas e outros que têm ideias mais divergentes. Isso acaba caracterizando aí pelo mundo afora o que vocês já devem ter ouvido falar, sendo chamado de direita e de esquerda, né? Partidos de direita e partidos de esquerda, ou partidos conservadores e partidos liberais, por exemplo, né? Então existe essa diferença aí entre o funcionamento de um e o funcionamento de outras ideias que um apresenta e as ideias que o outro apresenta. Bom, uma outra coisa que é interessante chamar a atenção aqui é que no Brasil, a cada 4 anos acontece essa eleição, como teve agora no final do ano passado, mas 2 anos depois dessa eleição acontecem as eleições para prefeito, lembram? O chefe do Poder Executivo nos municípios, e para os vereadores, que são os responsáveis pelo Poder Legislativo no município. Então, uma vez acontecendo a eleição para presidente, 2 anos depois nós temos a eleição para prefeito e vereadores. E aí depois mais 2 anos, então, que fecha um ciclo de 4 anos, nós temos nova eleição para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual e deputado federal. Outra coisa interessante de chamar a atenção é que todos esses cargos que nós mencionamos agora, que são eleitos, eles têm mandatos de 4 anos, que é um mandato, é a duração, no período em que aquela pessoa fica assumindo aquele cargo. 4 anos. Mas o senador tem um mandato de 8 anos. No entanto, o que acontece? Então, se tem um mandato de 8 anos, deveria, né, a gente pode imaginar que as eleições de senador aconteceriam só a cada 8 anos, mas na verdade não acontece. Acontece a cada 4 anos, junto com as outras, só que não são substituídos todos os senadores de uma única vez. Então, a cada 4 anos tira-se uma parte do Senado e entram pessoas novas ou novos candidatos, né? E depois de 4 anos, mais novos candidatos, e assim vai havendo um revezamento daqueles participantes do Senado, né, os senadores. Então, em linhas gerais,
o processo eleitoral no Brasil segue essas normas aqui assim. Para quem acompanhou o último processo eleitoral, viu que foi algo bastante controverso, aí bastante discutido, né, bastante falado pela mídia de forma geral. Não cabe a nós aqui discutir isso nesse momento, mas é importante que vocês conheçam isso, deem uma pesquisada e tentem compreender o que aconteceu, como funcionou e o que nos espera sobre esse processo, né, para as próximas eleições, como que a gente gostaria que acontecesse, o que deve se repetir, o que deve ser alterado, o que vocês acham que pode ser melhorado, o que deve ser mantido de forma geral. Ok, pessoal? Então, na página 40, a gente encerra a matéria. Na página 41, tem uma sugestão de estudo aqui para a Bolívia, a organização territorial da Bolívia. Eu deixo isso aqui como um tema adicional para vocês darem uma olhada e vejam que a Bolívia funciona um pouquinho diferente do Brasil, né? Nem todos os países têm essa mesma organização que eu apresentei para vocês aí agora. Mas eu desejo bons estudos e nós nos encontramos aí. Temos os exercícios aí para aqueles que estão interessados em realmente compreender a matéria, né? Muito bom fazer os exercícios, muito bom fazer todas as atividades, preparar um resuminho da matéria aí para ajudá-los na compreensão. E no próximo capítulo, capítulo 3, nós voltamos para as videoaulas. Um grande abraço a todos e fui!